Olá, pessoal! Eu sou a professora de Geografia Rúbia Martins e a gente vai iniciar o PET 2, semana 1. Bom, nono ano, é claro. O plano de estudo do doutorado da semana 1, ele tem como unidade temática conexões e escalas. O objetivo é a integração mundial e suas interpretações, né? Que é a globalização e a mundialização. Vamos lá? Bom, a globalização, né, é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação e integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço no sistema de transporte e comunicação. A mundialização é um termo também usado para denominar a atual fase de interação do capital. Está ligado ao fluxo de capitais e à interação de mercados. Né? Um exemplo aí é a dinâmica das empresas transnacionais e multinacionais. Um dos aspectos da globalização é o encontro dos diferentes e das diferenças. Afinal, não há apenas circulação dos capitais e mercadorias, mas também das informações e das pessoas. Isso permite que os valores, as crenças e as realidades de diferentes grupos sejam conhecidas e que as riquezas circulem por todo o planeta. Apesar das expectativas, os avanços tecnológicos e essas circulações não foram capazes de erradicar as desigualdades sociais. E, em muitos casos, evidenciaram e aumentaram a distância entre os que têm acesso aos recursos e a massa dos excluídos. A proposta de uma globalização em que as fronteiras seriam fluídas e que houvesse uma maior equidade entre os povos e as nações não se confirmou. As relações comerciais existentes na nova ordem mundial possuem semelhanças com as redes estabelecidas no século XVI. Porque os países emergentes, né, também chamados de subdesenvolvidos e menos industrializados, exercem a função de fornecedores de matéria-primas. A diferença repousa no fato de maior participação nas trocas comerciais da América Latina, Ásia e África, por meio da exportação de produtos primários. Os países desenvolvidos, por sua vez, exportam investimentos especulativos, financiamentos e produtivos, né? Que são as filiais e multinacionais, as tecnologias de ponta, marcas e patentes. Então, pessoal, aí tem um mapa mental, né? Eu esse mapa mental na internet é um mapa mental que eu utilizo há muitos anos, há um bom tempo, né? É o bem atualizado atualmente aí. E ele fala da globalização e tudo, né? Que a globalização pode ou não nos implicar. Então, de acordo com esse mapa mental aqui, né, da geografia do novo vestibular, globalização ela teria duas definições. Né? A primeira definição de Gilson, aonde fala que a globalização é a nova expressão para um fenômeno antigo, a organização de empresas e economias em escala planetária. Tá? Então, Gilson Schwantz fala que o quê? Que a globalização, ela tem fases e que essas fases, elas começam lá atrás, nas grandes navegações, no século XV. Se a gente for parar para pensar, realmente existe essa possibilidade óbvia. Por quê? A globalização nada mais é do que trocas. Né? É a partir do momento que começa a ter a troca, começa a ter o contato com outras populações, começa-se essa fase de globalização. Já com Anthony Giddens, a globalização é a intensificação das relações sociais, políticas, culturais, econômicas em escala mundial. Então, a partir do momento que a gente pega a definição de Gilson e de Anthony, a gente tem uma única definição, né? Que é a que eu acredito, que é nada mais é um fenômeno antigo aonde
faz com que as relações, tanto da sociedade quanto da política, cultural e econômica, ela seja intensificada, ela seja unida em uma só. Então, se a gente for parar para pensar lá no século XV, com as grandes navegações, aonde, né, as embarcações procuravam outros países, outros locais aí, desbravou aí, então já é uma coisa mais antiga, mas começa a intensificar as relações, né? As relações entre as sociedades, as relações culturais lá na época das grandes navegações. Então, essa a gente tem como a primeira fase, de acordo com Gilson, né? E a segunda fase da globalização, ela inicia aí no século XVIII, mais ou menos, com a primeira Revolução Industrial, gente. E essa Revolução Industrial, ela auxilia, ela intensifica mais essa relação aí, tá? Essas relações existentes aí, sociais, políticas, culturais e econômicas. Por quê? Porque a gente já começa a ter as máquinas a vapor, né? A industrialização, a melhora na produção, então precisa de se produzir mais, então com a indústria se produz mais, é mais produtiva essa fase da Revolução Industrial. Tá? Lembrando, gente, que com as grandes navegações também, vamos voltar lá no século XV, o mundo era muito grande, era tido que o mundo era muito grande, era tudo muito distante, demorava-se meses para atravessar oceanos, e olhe lá se conseguia, né? Ao contrário do que vem acontecendo, né, ao longo aí até chegar na segunda fase, que é da industrialização, né, da Revolução Industrial, onde a gente passa a ter navios a vapor, né, a queima de combustível e auxiliando aí na maior rapidez do encontro, né, da saída das viagens aí. Bom, então a gente tem a outra fase, que é a fase 3, após 1945, durante a Guerra Fria, que também, né, foi uma guerra aí onde não houve combate, foi uma guerra diplomática, né, entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos. Na segunda fase, né, que é onde divide-se o mundo em desenvolvido e subdesenvolvido, a partir de 1991, na fase 4, com a nova ordem mundial. Bom, vamos passar aqui, dar um giro aqui então. A globalização, né, né, de acordo com Anthony, a globalização é a intensificação das relações sociais, políticas, culturais e econômicas, né? O Estado-nação, que é o país, é enfraquecido com o aparecimento de organizações, né, supranacionais e blocos econômicos, né, com domínio das transnacionais, que são empresas, né, que estão aí movimentando essa economia mundial. Bom, quais são as organizações supranacionais? Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a ONU, tá? A homogeneização da cultura com a globalização, né? Faz com que as pessoas que antes cada uma tinha sua característica própria, passa na casinha lá, né? No finalzinho da globalização, e elas passam a ter todas as características, né? Como assim? A questão da roupa, os Estados Unidos, a roupa, a alimentação, né? A globalização trouxe isso para o Brasil e para outros países no mundo inteiro. A Adidas, tecnologias, né? A Apple, né? Hoje quem não quer ter um celular da Apple, um tênis da All Star, né? Na minha época era o All Star. Acho que hoje eu nem sei, Adidas, Puma, né? A gente tem aí. Bom, mas com isso, gente, com essa intensificação das relações, a gente também tem uma coisa muito complicada, que é a pobreza, fome e a desigualdade social, porque uns têm, outros não. Aumenta o capitalismo é geração de lucros, né? Visa o quê? Dinheiro. Então, voltando, né, a homogeneização da cultura, a questão da vestimenta, a questão da fala, a questão da alimentação. Mas com isso, gente, traz uma grande desigualdade, né?
social aí, tá? Bom, a economia, né? A gente tem os blocos econômicos aí, Mercosul, NAFTA, as organizações econômicas fazendo com que haja uma diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Né? As empresas transnacionais aí, elas entram no mercado derrubando, né, várias empresas pequenas. E a gente tem, né, aí o neoliberalismo. Então, né, foi o neoliberalismo? É onde a economia, né, devia ser baseada aí na privatização de empresas do Estado, aonde a população, né, aonde haveria uma privatização aí das empresas que eram comandadas pelo Estado, tá? A nova ordem mundial, né, ela se divide em multipolar e unipolar. Multipolar, aonde tinha vários polos aí econômicos, né, como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos, e a unipolar, que é onde a gente tem os Estados Unidos, que comanda tudo aí pela ONU, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial e pela OTAN. Bom, a terceira revolução industrial, né? Ela faz aí, né? A globalização é o que a gente tem aí atualmente, é o predomínio dos tecnopolos, das tecnologias, de locais com grande, né? Com centros industriais visando aí as tecnologias, os avanços da telecomunicação e do transporte, é o que eu falei, a questão das distâncias, a gente tinha meses lá no século XV, nas grandes navegações, para atravessar um continente, um oceano. Hoje você acorda no Brasil, né? Pega um avião e anoitece na Europa. Vamos colocar dessa forma. Então, encurtamento das distâncias, a transformação do espaço técnico, né? Em meio técnico, científico e informacional. Bom, só falando rapidinho aí, quando a gente fala desse avanço de telecomunicação e do transporte, a gente vai falar o quê? Antigamente, as pessoas saíam, da Europa com algum tipo de doença e tudo, e como demorava-se muitos meses para chegar até o Brasil, a doença que eles iam trazer de lá, ela acabava ficando ali no navio, as pessoas que morriam eram jogadas no mar e tal. Com a globalização, que é uma coisa muito bacana, veio também a coisa ruim. É o que a gente hoje está vivendo, né? Essa pandemia, a gente teve um encurtamento das distâncias. Então, pelo fato de eu anoitecer na Europa e amanhecer no Brasil, se eu tiver com vírus, né? Como foi o caso aí da atual pandemia que a gente está vivendo, do coronavírus, a pessoa saiu da Europa, chegou no Brasil, ela nem provocou sintomas, né? Ela nem apareceu sintomas nela ainda, né? Então, a globalização, ela fez com que essa velocidade no transporte aí fizesse também a disseminação de algumas doenças com muita facilidade, que é o nosso caso atualmente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um likezinho e deixe seu comentário, tá? Um grande abraço, até a próxima!